Elas são comuns em crianças e, na maioria das vezes, são benignas, vamos dizer. São as dores do crescimento, que acontecem mais ou menos ali entre 3 e 12 anos. Agora, o que você pode fazer? Porque a criança sente e reclama desse incômodo. Eu vou conversar agora com o ortopedista pediátrico, Dr. Celso Eduardo Ribeiro Santos. Celso, obrigada por ter vindo, viu? Olá, bom dia, obrigado. Viu? Para falar dessas dores e para a gente ajudar essas crianças, Sim, né? com certeza. E claro que você pode participar com a gente pelo 99897.000. É essa faixa etária que elas são mais comuns, doutor Celso? As mais comuns são entre 4 a 10 anos, certo? O pico de idade é entre 6 a 7 anos. Geralmente a gente vê isso em crianças ativas. Aquelas crianças que têm um papel de jogar bola, de brincadeiras na escola, então é uma fase escolar. Certo? As dores são mais noturnas, certo? São tipicamente noturnas e quase 80% a 90% são entre o joelho e entre assim, o tornozelo, é no meio da perna. E aí essa reclamação é constante, o que as mães podem fazer para ajudar? Sim, é o seguinte, tipicamente essas dores elas aparecem à noite e no outro dia é como se nada tivesse acontecido. A criança ela vai para a escola, normal. Pode acontecer no outro dia também, cíclica, todo dia à noite, certo? Mas não deve ultrapassar 3 dias, certo? A dor do crescimento, como é assim, popularmente chamado, principalmente aos pediatras, a gente não gosta muito do termo, certo? Porque crescer não dói. A maior parte das vezes, a gente experimenta um crescimento grande até os 2 anos de idade. Então, do 0 aos 2, certo? Uma criança que nasce com 49 centímetros vai a 1 metro. Certo? Então, dobra-se o tamanho até os 2 anos. Para dobrar de novo o tamanho, a gente demora mais 16 anos. Então, não é verdade que crescer dói. Crescer não dói. E também a gente vê que não é todas as crianças que têm dor do crescimento. Como eu disse para você, são crianças ativas, aquelas crianças que são mais sedentárias não experimentam esse tipo de dor, tipicamente. Certo? O que os pais podem fazer, principalmente, é observar a característica da dor. Certo? Essa dor, a maior parte das vezes, quando vai ao consultório, vai para uma consulta, vamos dizer assim, preventiva. É aquela consulta que o médico gosta de explicar, de orientar, e quase nunca o médico usa da caneta e carimbo para poder prescrever, certo? Então, é uma consulta de assim, orientação. Na maior parte das vezes, a dor ela é autolimitada, significa não precisa que dê algum remédio para ela assim, passar. E a gente orienta, uma boa parte das vezes, a fazer massagens, a aumentar o contato com assim, a criança para ela se sentir segura e boa parte das vezes melhora sozinha. E no caso, quanto tempo que dura essa dor, né, que é cíclica? Certo. Tem um tempo para durar? Tem, mais ou menos. É o seguinte, entre 1 a 2 horas, certo? Pode ser menos, certo? Mas a dor não é tão forte assim. A dor ela é incomodativa, faz com que a criança chame a atenção dos pais. Às vezes a dor incomoda a criança ao ponto de acordar ela à noite. Os pais ficam assustados, relacionam esse tipo de dor a uma coisa grave. A maior parte das vezes os pais vão lá para se perguntar se isso pode ser câncer. Imagino. Olha, sempre tem um caso na família ou do vizinho que teve câncer ósseo, certo? Na maior parte das vezes a gente descarta essa possibilidade com uma boa anamnese, quer dizer, com uma boa história e com um exame físico bem feito, sem precisar pedir nenhum exame radiográfico, nenhum exame de imagem. Chama bastante atenção o período noturno da dor, quer dizer, a criança está lá dormindo e de repente ela é despertada pela dor, certo? Se a criança ainda continuar com a dor, certo? Levantou de manhã, a dor ainda persiste, ou se não, se essa dor vier acompanhada de aumento de volume dos joelhos ou tornozelos, isso não é característica da dor do crescimento. Então, esse aspecto é que deve alertar mais aos pais para procurar o médico, certo? Tem perguntas chegando para o doutor Celso, é muito bom receber sua participação aqui, muito bom essa interação que a gente tem. Mônica, minha filha Alicia tem 9 anos e reclama muito, ela está naquela faixa, né? Ela reclama atrás do joelho. Então, tá normal, né? Sim. É a Laís que está perguntando para a gente. É dentro daquilo esperado. A gente chama atenção que nem todas as dores entre o joelho e tornozelo, na perna, são dores do crescimento.
A dor do crescimento, a gente costuma falar que é uma dor que ela serve ao médico, porque ela liga um alerta para o médico para ele fazer diagnóstico diferencial com aquilo. Então, a gente não procura saber os sinais e sintomas da dor do crescimento, e sim o que a gente pode descartar para assim falar, não é nada do que eu estou pensando, é a dor do crescimento. Muita gente participando. A nossa amiga, ela não colocou o nome, a filha dela tem essas dores esporadicamente. São fortes, ela chega a chorar de dor. Já fez exames e não deu nada, nem reumatismo. Ela tem 6 anos, aí ela especificou as dores aqui, doutor Celso. Dor nos joelhos, tornozelos, cotovelos e pulsos. Sim. A dor do crescimento também chega a essa parte ou aí, no caso, vai precisar de uma investigação maior? Essa daí precisa, porque tipicamente não é. A dor do crescimento, ela pode ser até chamada de dor idiopática sem causa. Tá. Dor idiopática dos membros inferiores na criança. Quer dizer, a maior parte das vezes ela é nos membros inferiores. E, assim, eu volto a dizer, dores periarticulares, quer dizer, em volta das articulações, como joelhos, tornozelos, cotovelos, elas precisam ser investigadas, certo? Porque foge ao espectro da dor típica, que é a dor do crescimento, que é entre o joelho e entre o tornozelo. Então, é no meio da perna. Pode ser atrás do joelho? Pode ser também atrás do joelho. Mas aquelas que envolvem mais do que uma junta, precisa sim avaliação. Tem a Natália, tem 13 anos e está assistindo a gente, doutor Celso, e contou que na experiência dela que sente dores nas juntas, principalmente no joelho. Pode ser a dor do crescimento ainda pelo fato da idade? Pode. Eu já vi esse tipo de queixa até 12 anos, certo? Quando chega a fase de pré-adolescência, adolescência, a gente costuma investigar outras dores específicas. É o seguinte, que estão relacionadas a uma cartilagem de crescimento, coisas diferentes. Então, a dor do crescimento, que a gente não gosta que chama disso, né? Certo? Ela é diferente da dor relacionada à cartilagem do crescimento. Onde que a gente tem cartilagem do crescimento? Tem cartilagem do crescimento ligada a tendão, como assim, um exemplo lá na região da frente do joelho, tem uma cartilagem de crescimento relacionada ao calcanhar. Então, essas dores, elas são típicas em adolescentes ou pré-adolescentes. Existe tratamento diferente. Essa daí, o fisioterapeuta entra na jogada, ele costuma responder bem a um tratamento fisioterapêutico. A dor do crescimento não precisa do tratamento fisioterapêutico. É só mesmo esperar o tempo dela. Isso né? mesmo. Olha, Mônica, bom dia. Meu filho tem 4 anos, é bem elétrico, ligado nos 220. Ele sempre reclama de dor nas pernas. Nessa fase, pode ser a dor do crescimento. Ele reclama, mas logo já está correndo de novo. E a reclamação mais comum dele, ela contou, é que quando ele vai subir escadas. É a Cíntia que está fazendo a pergunta. E esse caso é quase a figura de livro. Quer dizer, aquilo dali, esse daí é aquela criança elétrica, certo? Que é bem ativa e que chega no final da noite, 10, 11 horas, costuma reclamar com a mãe. Esse tipo de dor, esse tipo de criança, a partir de 4 anos, esse daí é o que mais acontece, a dor do crescimento. Muito bem, são muitas perguntas chegando para o doutor Celso. A gente vai fazer uma pausa aqui, viu? E já voltamos para conversar sobre esse termo, né? A dor do crescimento, mas crescer não dói. Isso mesmo. Doutor Celso, eu já volto com você, viu? Estou de volta aqui, nessa prosa boa, a gente falando sobre a dor do crescimento com o doutor Celso Ribeiro Santos, que é ortopedista pediátrico, e respondendo as suas perguntas, as minhas também. Deixa eu voltar com a turma que está participando. A nossa amiga Cíntia tem um bebezinho. Ela disse, Mônica, ele pode apresentar a dor do crescimento? E aí ele não fala, né? E aí chora demais, pode ser? Não pode. Não, certo? Né? Não há essa possibilidade. A dor é descrita a partir de 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos, então. Cíntia, então fique tranquila aí. Mônica, meu nome é Sônia, minha filha tinha muitas dores nas pernas, depois desenvolveu escoliose, até que teve que fazer cirurgia. Tem a ver com a dor do crescimento, isso? Não tem nada a ver, certo? A escoliose é uma coisa completamente diferente, ela também é idiopática, quer dizer, ela não tem uma causa definida, mas não tem nada a ver com a dor do crescimento. Olha só, outro caso de escoliose, depois a gente podia voltar a falar sobre isso, pode ser, Pode Celso? ser, com certeza. A neta da Helena Gomes tem 17 anos, ela tem escoliose e reclama de muita dor nos braços e muita dor de cabeça. Tem a ver com dor do crescimento? É a pergunta dessa nossa amiga. Não, também não tem a ver e eu acho que também não tem a ver com as dores da cabeça, certo? A escoliose, ela tipicamente não leva a dor, né? Quer dizer, escolioses
muito graves é que levam ao problema. Mas eu diria que 80% a 90% de quem é que tem a escoliose, ela não leva dor. Ao contrário do que todo mundo acha. Eu tenho dor nas costas porque eu tenho escoliose. Não é bem assim. A gente vai voltar a falar sobre esse tema. A Cláudia tem um filho de 8 anos e ele disse que ele está reclamando de muitas dores nas costas. Quer saber se tem a ver com a dor do crescimento e se pode ser hereditário porque a família tem problema na coluna. Olha, é o seguinte, dor nas costas em criança é um sinal de alerta para a gente investigar, certo? Porque a gente não considera uma dor do crescimento, né, certo, relacionada nas costas. Então, dor nas costas em criança, e se for persistente, é melhor consultar um médico. Né, porque está indicando alguma coisa ali. Boa parte das vezes está até relacionada a alguns hábitos atuais, como uso de tablets, celulares. As crianças, a partir de 7, 8 anos, já começam a usar isso, má postura, certo? Mas a gente não costuma ver dor nas costas em criança. A gente costuma, por exemplo, se chegar um paciente de 40 anos com dor nas costas, a gente sabe que isso aí pode acontecer. Normal. Mas abaixo de 10 anos, não. Não é normal. Deixa eu trazer mais uma pergunta da Leidiane. A filha dela tem acompanhamento com você e está indo muito bem. Obrigada, viu, Leidiane, pela participação. Meu filho tem 5 anos e reclama de muitas dores nas pernas e está chorando muito por causa disso. Também tem jeito, assim, essa questão, por exemplo, fazer uma massagem, de repente um medicamento? É uma boa pergunta. Na minha opinião, sim. Porque o que eu falo assim, olha, chega uma criança de 5 anos que chora bastante, a dor é típica, aquela que vem à noite, no outro dia é como se nada tivesse acontecido, eu faço o exame físico e falo, é dor do crescimento. Eu explico para os pais, certo? Aí eu falo o seguinte, né? Olha, se você for consultar 10 ortopedistas, os 10 ortopedistas podem fazer tratamentos diferentes. Significa que praticamente todo mundo está certo, porque ela vai melhorar de qualquer jeito. E aí eu deixo uma receita de bolo, vamos dizer assim, né? Não é uma receita de prescrição médica, mas eu falo o seguinte, olha, se acontecer a dor, vamos dizer que aconteça a dor 11h30 da noite, certo? Você vai lá, certo? Pegue uma pomada analgésica, pode ser até um Vic Vaporub, uma pomada de arnica, que às vezes o pessoal está assim acostumado, certo? Passe no local, certo? Fique conversando 10 a 15 minutos. Se perceber que houve melhora da dor, na maior parte das vezes certo? O tratamento está feito, certo? Mas eu vou ter que fazer isso toda noite? Vai. Certo? E agora, e se não acontecer isso? Olha, passou meia hora, 40 minutos, aí eu acho que vale um teste terapêutico. Quer dizer, dê uma medicação analgésica que é comumente utilizada, uma Novalgina, dipirona, certo? E faça o teste. Houve melhora, provavelmente é mesmo a dor. Tem muita pergunta chegando para você, viu, Celso? O Davi, olha, ele tem dor nos ossos, é uma agonia imensa. Só que, no caso dele, ele tem 24 anos. Aí já foge um pouco da dor do crescimento. Sim, com certeza. Já não apesar de, eu repito, a dor do crescimento é um termo errado, não é relacionado ao crescimento, mas com 24 anos, certo, não tem nada a ver com aquela dor típica, certo? Então, é melhor investigar. Você falou, né, desse período, dos 4 aos 10 anos, que essa dor do crescimento, e depois de um período vem outro, é o estirão que a gente fala? O estirão com a dor do crescimento não tem nada a ver? Olha, o estirão com, assim, a dor do crescimento, ele tem alguma coisa a ver. Existem alguns estudos que não são comprovados, mas que eles falam o seguinte, a teoria é até um pouco interessante. Crianças muito ativas, então vamos dizer que elas ficam correndo lá, tal, etc. E aí o músculo fica cansado. Aí o músculo, ele costuma, certo, descansar à noite, vamos dizer assim, certo? Só que nesse horário já foi provado que o osso cresce mais rápido do que o músculo. Então, como se fosse um estirão ali, o músculo cansado, quando ele quer aproveitar para poder descansar, ele é esticado. Então, a dor do crescimento, ela pode estar relacionada com uma distensão muscular noturna, certo? Essa é uma das teorias, né? Então, pode estar relacionado ao estirão? Sim, pode. Aqui tem mais uma mãe, olha, que está ligada no Manhã Total, é a Lucia. Ela falou que a filha anda muito de patins, sente muita dor nos braços e dor de cabeça. E essa dor vai e volta. E eles fazem massagens, e é assim mesmo? Ela tem 10 anos. Certo, olha, concordo com assim, a massagem, porque isso é uma coisa que
é um dos primeiros tratamentos que pode ser feito, mas a dor de cabeça e a dor nos braços não deve estar relacionada ao patins, certo? O patins geralmente pode dar uma dor nas pernas, né? Então a dor nos braços e uma dor de cabeça não tem nada a ver com isso, certo? Eu acredito que se não melhorar com essas tais massagens, é melhor procurar um médico também. A Adriana tinha muita dor do crescimento, aí a mãe fazia massagem e melhorava as dores. Ela sentia dores à noite, principalmente quando fazia educação física na escola. Aí você citou duas situações, né, Celso? Aquelas crianças que estão em movimento e aquelas crianças que não estão. O movimento pode ajudar nessa fase também? O ortopedista, ele indica fazer exercícios, ele indica que assim, a criança seja ativa, certo? Porque o benefício com os exercícios é infinitamente maior do que uma possível desvantagem, que seria a dor do crescimento. Quando eu falo que, olha, quem tem dor do crescimento são crianças ativas, aí, né, você não pode relacionar o seguinte fato, falou assim, não, então eu vou passar a proibir a minha criança de fazer exercício. Não é por aí, até porque a dor do crescimento ela é auto-limitada, certo? Geralmente melhora sozinho. Tem uma amiga nossa, a Patrícia, o filho dela tem dor na perna e mal consegue fazer esportes. E ele chora todo dia. Tá vendo essa preocupação? É muito comum no consultório, eu imagino, né? Essa preocupação dos pais com desespero. E ela quer saber por que acontece, porque faz parte da vida, não é? Há geralmente a criança, certo? Ela não tem o discernimento para falar o grau de intensidade da dor. Então, o ortopedista tem que estar preparado que aquilo dali, aquela informação dada pelos pais, pode ser um superdimensionamento da dor pela criança. Daí que é muito importante o exame físico. Então, é lógico que o ortopedista escuta a mãe, é lógico que a gente acredita naquela dor, é lógico que também nós vamos examinar e se não tiver uma correlação entre a história e entre o exame físico, também a gente tem que ter o discernimento para falar, olha, às vezes essa dor pode estar sendo outras causas relacionadas, certo? Pode ter uma barganha envolvida. Olha, tem tudo isso, né? Como você disse, uma boa conversa mesmo. O nosso papo está terminando, mas já vou convidar o Dr. Celso para voltar, para a gente poder falar de escoliose, né? Sim. E falar, trazer principalmente acalento para as nossas mães. Mas olha, a Rosimar falou o seguinte, que a filha tem essas dores nas pontas dos dedos, agora está com 9 anos, é sempre à noite. Então, a Rosimar, eu acredito que esteja trazendo muito carinho e paciência que também são necessários para esse momento, não é, Celso? Exatamente, certo? Eu acho que a dor do crescimento, o grande recado é que, olha, não tratar com essa medicação inicialmente é o primeiro recado. Orientação aos pais é o segundo recado. E o terceiro recado é que a aproximação dos pais, só isso daí pode estar melhorando essa dor de crescimento. Muito obrigada, Celso. Podemos combinar uma nova oportunidade em breve? Né? Para a gente atender a todas essas outras questões aqui que a turma trouxe. Muito obrigada, viu, Celso? Esse é o Dr. Celso Ribeiro Santos, ortopedista pediátrico, com a gente aqui, trazendo todas as orientações em relação a essa dor do crescimento. Obrigada, Celso, boa semana, viu? Nós vamos combinar, tá?